E aí, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, Pro. Então, acho que agora. Ah, então tá bom, gente. Bom, desculpa, acho que tá meio confuso hoje aí essa parte da gente tentar primeiro, né, pelo que a gente estava acostumado, e agora esse daí acho que precisava de fazer uma configuração, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o tecido muscular, tá? O tecido muscular recobre várias partes, né, do nosso corpo, né, do corpo Ô, dos... Pro, não sei se Oi? você já colocou aí para você, mas o slide não está aparecendo para gente, só a sua tela principal. Ah, é? E tem uma aluna aguardando para participar, Pro. Tá aparecendo pra gente. Ué. Para mim não aparece aqui. Sabe o que acontece? Eu tenho que parar a apresentação para poder aceitar. Ela acabou de entrar, Pro. Apareceu pra gente. Acabei de aceitar ela. Tá bom. Vamos ver aqui. Pro, deixa eu aproveitar que eu estou lembrando para te avisar. A Vitória é uma aluna que está com a gente no primeiro também. Hoje ela está passando por uma cirurgia, que ela está, acho que, com a vesícula inflamada, alguma coisa assim. Aí ela vai ser liberada amanhã, então ela pediu para avisar para você que ela não ia conseguir entrar por conta disso, tá? Ah, tá bom. Depois, qualquer dúvida, eu vou passar a aula para vocês. Qualquer coisa eu aviso para ela. Tá bom, Eu passo algumas dúvidas para ela, tá? tá bom. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se vai, mas é que às vezes a gente não consegue parar para poder compartilhar nesse daqui. E agora? Vocês estão vendo os slides? Agora sim. Sim, professora. Então vamos lá, gente, vamos lá. Persistência, persistência. Bom, vamos falar sobre o tecido muscular, tá bom? Então é um tecido que recobre aí todos os nossos, várias partes do nosso corpo, né? E várias partes também do corpo dos animais, tá bom? Sejam eles mamíferos ou não, né? Eu tinha perguntado para vocês se alguém sabia o que é tecido conjuntivo. Aí vocês me falaram mais ou menos o que vocês achavam. Tecido conjuntivo, gente, é quando a gente tem vários tipos de células de um mesmo tecido, tá? Então, eu tenho a célula em que vai, no caso da musculatura, que vai sofrer a contração, eu tenho a célula que vai sofrer o relaxamento, tá? Então, acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Então, a definição de músculo, né, são tecidos conjuntivos, que possuem propriedades de contratilidade e condutibilidade. Então, na verdade, esse tecido recebe, né, através de um neurônio motor. O que seria isso, né? Seria uma célula do sistema nervoso, e aonde ele pede, olha, contrai e avisa o seu vizinho para contrair também, tá? Então, essas células possuem esse tipo de propriedade, contratilidade e condutibilidade, e condutividade, tá?
Sua disposição sugere que elas sejam denominadas de fibras ao invés de células, tá? Então, na verdade, a gente não fala células musculares, igual a gente fala células nervosas, ou células hepáticas, ou células renais. A gente vai falar, em vez da gente falar células musculares, a gente vai falar fibras musculares, tá? Por quê? Pelo tipo de propriedade que elas apresentam e como que elas vão se comportar. Esse tipo de tecido, né, eles podem ser caracterizados tanto morfologicamente, que é para a gente saber qual é o tipo de músculo, né, e qual é a funcionalidade desse músculo, né? Eu vou ter 3 tipos, gente. Eu vou ter o tipo muscular liso, o tipo muscular cardíaco e o tipo muscular esquelético. O esquelético, a gente vai encontrar, são todos os músculos do nosso corpo que têm a função de contrair e de conduzir, né? Mas eles não pertencem a uma víscera. Como que eu vou traduzir isso para vocês? Se eu pegar o músculo liso, eu vou ter o músculo que contrai, por exemplo, o estômago, tá? Esse é um músculo liso. Ele não tem a função de locomoção, ele tem a função de ajudar na digestão. Então, eu tenho músculo liso no intestino, tá? Eu tenho músculo liso em diversas fibras. E no cardíaco, né? Ele é bem específico. Ele tem a função de contrair, ele tem a função de conduzir, mas ele não recebe toda hora um recado, né, ou uma função do neurônio motor. Então, ele está no coração, né, pelo próprio nome aí já está falando, e aí ele tem uma célula ali que tem o seu próprio ritmo, que é o que dá o ritmo do músculo cardíaco, que é o que dá o ritmo do coração, tá? Que é o chamado marca-passo. Então, a gente pode classificar dessas duas maneiras, morfologicamente e funcionalmente. Como eu falei para vocês, no músculo liso eu tenho massa de células, né? De formato fusiforme, tá? Que é um formato linear, achatadinho e longo, nas paredes dos órgãos ocos. Então, do estômago, do intestino, da bexiga, tá? Dos ureteres, da uretra, né? Da vesícula biliar, né? Ou então nos vasos sanguíneos, mas não aqueles que estão em volta do coração, aqueles que estão nos vasos mesmos, aqueles que vão levar o sangue e aqueles que vão trazer o sangue dos tecidos para o coração, tá? Por exemplo, a artéria ela tem que contrair. Quem faz isso, né? Quem faz isso, a gente chama de túnica, né? Mas quem faz isso é um grupo de músculo, musculatura lisa, tá bom? A mesma coisa no globo ocular. Então, o globo ocular, vocês vão aprender de que é um órgão oco, né? Dentro do nosso globo ocular, a gente encontra água, né? É só água. E um músculo que tem uma contração bem forte, né? Para poder focar aonde você está olhando, né? Geralmente é concentrada, né? É uma contração, desculpa, sustentada, né? Ela contrai e fica, e geralmente ela é rítmica, como no caso das artérias. E o músculo esquelético, né? O músculo esquelético são feixes de fibras multinucleadas. Isso quer dizer o quê? Que elas têm mais de um núcleo, né? Cada fibra contém miofibrilas, tá? Dispostas
longitudinalmente em uma matriz de sarcoplasma, delimitada pelo sarcolema, que é uma fina cápsula. Então, para que essas fibras, para que esse tipo de célula possa contrair, eu vou ter que ter um grupo de fibras que tem núcleos diferentes, para que a gente possa ter as fibras que vão contrair e as que vão entrar em relaxamento, né? E para isso, eu posso dividir em fibras claras e fibras escuras. Nas fibras escuras, né, eu tenho uma contração tônica, né, e períodos prolongados. Ou seja, ela contrai e ela fica contraída sem que aquele músculo entre em fadiga, tá? E as fibras claras, elas contraem fasicamente, ou seja, através de uma fase. Fase 1, ela contrai, depois ela contrai mais um pouco, depois ela contrai mais um pouco, e mais um pouco, até onde ela chegar no pico de contração, tá? São as fibras chamadas claras. A escura não, ela vai do 0, contrai, acabou, e mantém, né? As fibras claras não, elas vão contraindo cada vez mais, um pouquinho mais, até atingir um pico de contração e depois relaxa, tá bom? E no músculo cardíaco, né? Eu vou ter um outro tipo de distribuição dessas fibras, né? Elas estão dispostas irregularmente no tecido. Se eu pegar o miocárdio, ele é o músculo cardíaco, né? Se eu pegar o miocárdio, se eu colocar ele no, né, um pedaço, fazer uma lâmina, colocar no microscópio, eu vou ver que essas células, elas estão distribuídas não fusiforme, não de uma maneira retilínea, como a gente viu lá na musculatura lisa, né? Que o próprio nome já fala. Aí eu vou ver como se for transversais mesmo, tá? Como se parecesse assim uma espinha de peixe. Não sei se fica mais confuso passar assim para vocês, mas eles são transversais, né? E eles entram em contato com as fibras vizinhas. Por quê? Né? Aquele músculo, ele precisa contrair todo mundo junto, né? Quando o ventrículo, por exemplo, contrai, ele contrai todo mundo junto, tanto o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo, né? E o átrio relaxa, tá? Para poder receber, né? Para poder passar o sangue, receber o sangue e passar através das válvulas para os ventrículos, né? E o ventrículo contrai e esse sangue acaba indo embora ou acaba chegando lá no átrio. Então, eu preciso ter células em que elas contraem de forma tônica, né? Porque elas têm uma contração involuntária. Elas não pensam, preciso contrair, vou contrair. É diferente do músculo da nossa coxa. Você vai lá na academia, vai fazer um leg press lá, um equipamento lá de musculação, e você vai contrair, mas elas vão contraindo aos poucos, né? Aqui não, ele vai contraindo sempre na mesma intensidade, sempre na mesma força de contração, seguindo sempre o ritmo sinusal, né? Que é quem dá o ritmo para o coração. Dentro do músculo, a gente também vai ter as partes desse músculo, né? Aquela parte carnosa, aquela parte, pensa aí na sua coxa, essa parte que fica em cima do joelho, que é mais grossa, né, na frente, que é o quadríceps, esse músculo, é o quadríceps femoral. Ele é um músculo bem grande, ele é o maior músculo do nosso corpo. E ele, assim como os outros, possuem um ventre muscular, que é onde contrai, né? Onde tem o maior número de fibras, é onde contrai, e é constituída como corpo do músculo. Aquela porção carnosa, aquela porção grande de quando você olha um músculo, a gente vai ver
é um músculo e a gente vou poder mostrar para vocês, tá bom? Vamos ver se tudo der certo aí, a gente vai para o laboratório e a gente vai olhar, tá bom? E o tendão, né? Pouca gente sabe, eu não sei se vocês sabem ou não. A gente escuta bastante, né, falar em tendão. Quem já teve problema de quadril, ombro mais, na verdade, escuta falar demais do tendão, né? O tendão do bíceps é um tendão que costuma dar muita alteração. Tem bastante patologia no tendão do bíceps, né? E o tendão, o que que ele faz, né? Ele é um elemento de tecido conjuntivo também. Ele é muito rico em fibra colágena, né? E ele serve para fixar o músculo. Ele continua sendo músculo, só que o músculo vem afinando. E a partir do momento em que ele vem afinando, ele chama o tendão. E esse tendão, o que que ele vai fazer? Ele vai aderir ao osso, ele vai aderir esse músculo ao osso, né? Então, eu vou ter o bíceps femoral, que é o músculo do braço, né? Aí eu vou ter o tendão do bíceps femoral, que é a parte feita por tecido muito colágeno, com muita fibra, em que vai grudar esse músculo no osso, tá? Quem adere à musculatura no osso é o tendão, tá? Macroscopicamente, então, se a gente olhar um músculo, eu vou conseguir ver o ventre muscular, que é a parte contrátil, como eu falei, e eu vou ter os tendões. Eu vou ter o tendão da onde ele se origina, né? Então, eu vou ter o tendão do bíceps, é o tendão que está lá embaixo no braço, né? Ele deu origem ali, e depois eu vou ter o tendão de inserção, que é onde ele se liga. Normalmente, na nossa rotina, a gente acaba usando só a palavra tendão mesmo, né? A gente acaba usando ventre muscular para descrever, né? Então, a presença de alterações X, com paralelismo entre as fibras musculares do ventre muscular, tá? E os tendões, eles são a parte em que eu tenho uma fibra mais colágena, mais longa, né? Que faz essa fixação. Ele contrai um pouco, mas ele não contrai igual o ventre muscular, né? E às vezes a gente, dependendo da patologia que a gente tem, a gente passa a ter uma tenossinovite, né? Que é quando tem uma alteração no tendão. Eu tenho uma rotura tendínea, que é quando esse tendão pode romper um pouco das fibras, ele pode romper completamente, tá? Então, a gente tem que saber o que são os tendões, e eles vêm do músculo, né? Lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente chama de as células do músculo, a gente chama de fibras, né? Então, ao invés de células musculares, a gente chama de fibras musculares. E o conjunto dessas fibras, o conjunto dessas células, é chamada de fascículo, tá? E os músculos, né? Eles têm várias formas, tá? Por exemplo, o músculo quadríceps é diferente do músculo bíceps, que é diferente do tríceps, né? Que é diferente do músculo da porção de um deles, né? Da porção ventral do abdômen, tá? Ou então da porção ventral do pescoço, né? E eu vou ter isso de acordo com como essas fibras são distribuídas, tá? Eu vou
eu vou ter as fibras que são paralelas, né? Eu vou ter aqui também fibras paralelas, né? E eu vou ter fibras que até são paralelas entre si, né? Mas não em relação ao tendão. E como é que eu vou dividir isso? Isso é foto de um livro, tá? Um livro bem famoso de anatomia, que é o Guyton. Ele não é um atlas de anatomia, ele é um livro de anatomia descritiva mesmo. Eu vou ter a célula, eu vou ter os músculos que são fusiformes, que quando as fibras musculares, elas estão distribuídas paralelamente entre si até a transição do tendão, tá? Mesmo que elas tenham o final do tendão com a mesma espessura do músculo, ou, no caso do bíceps, por exemplo, um tendão em que ele vai afunilando, né? Ele vai afinando, é mais comum, né? E os penados, né? Os músculos penados. Eu vou ter as fibras musculares se inserindo no tendão de forma angular. Nossa, mas professora, o que é isso, né? Se eu for olhar as fibras, tá? Elas são paralelas entre si, né? Aqui não, mas aqui elas são. Então, o que acontece? Eu vou ter o tendão, ele vai formando, né? E ele vai angulando. Para que isso? Porque depende de como esse músculo adere ao tipo de osso, né? Qual é o tipo de movimentação que esse músculo vai poder fazer? Será que ele vai poder ter um movimento de rotação, de adução, de abdução, tá? Só que eu posso ter tendões de vários tipos, né? O tipo mais um pouco mais inclinado, mais angulado, que também é como se fosse afunilando, mas as fibras não vão acompanhando. Eu posso ter vários tipos de tendões que já estão entremeados no meio do músculo, né? E para cada um desse tipo, eu vou dar um nome para o músculo. Voltando aqui, né? O ventre, então, essa parte, gente, é a parte que contrai do músculo, tá? Quando ela vai juntando, né? Nesse caso aqui, eu vou formando o tendão do músculo, tá? O tendão, ou antes a gente poderia chamar de aponeurose, tá bom? Pode ser tendão ou aponeurose, mas a gente não usa essa palavra aponeurose na nossa rotina. A gente usa tendão, alterações tendíneas, né? Eu vou ter uma extremidade, né? E aonde se origina. Então, aqui eu vou ter o tendão de origem. Aqui embaixo não está formado, mas se eu tivesse a mesma movimentação aqui, eu teria o tendão de inserção. Inserção do quê? Inserção do músculo. Não aonde o próprio nome já fala, né? Não aonde ele se origina. Ainda então sobre os tendões, né? Como eu falei para vocês, ele é composto por tecido conjuntivo denso, né? E sua unidade básica são as fibras colágenas. Então, ele contrai, ele tem a propriedade de contrair, mas muitas vezes ele não tem a propriedade de contrair como ventre muscular, não é a função dele. Ele tem uma função secundária de contração, mas a função dele é aderir ao osso, né? O tendão, tendão liga músculo a osso, tá bom? De 55% a 70% dele é água, né? Tem muito colágeno também, é a principal proteína fibrilar, então é uma célula em que ela tem que suportar muita carga, né? Muita resistência, então é um tecido resistente,
né? Quando a gente tiver no laboratório, quem sabe a gente consegue, que acaba perdendo um pouco a propriedade dele, né? Quando a gente pega peças anatômicas, que é essa propriedade de ele estica um pouco, mas ele não arrebenta, ele tem uma força muito, muito, muito forte, né? Que é feita pela proteína fibrilar aí. Proteoglicanos, né? E fibras elásticas. Ele não estica como um elástico, a gente não tem essa sensibilidade de vê-lo esticar, mas ele tem ele estica um pouquinho, sem que a gente perceba, para que ele possa suportar a resistência dos movimentos, né? Aqui, as células do tendão são chamadas de tendinócitos, né? Que são fibroblastos especializados que mantêm a matriz extracelular. Acontece que quando eu tenho ruptura de uma fibra, ela não se regenera, tá? Por isso é que nós, animais de esporte, seja cães de agility, sejam cavalos de salto, né? Eles têm muito problema de tendão. Por quê? Porque ele não regenera, tá? Quando um tendão é acometido, quando ele sofre um trauma, a hora que ele cicatriza, como todo tecido de cicatrização, ele forma fibrose. E aí ele perde a capacidade de esticar, né? De estiramento e de resistência. Ele perde essa propriedade. Por isso também, gente, que é muito importante fazer alongamento. Quando a gente vai fazer o alongamento, a gente está trabalhando e preparando os nossos tendões, né? Eles vão adquirindo uma capacidade cada vez maior de estiramento, né? Claro que o estiramento é sem nenhum tipo de patologia. Então vamos lá. Os tendões, eu vou ter o conjunto todo é chamado de tendão, né? Dentro, dentro do tendão total, eu vou ter. Lembra que eu falei para vocês que uma célula é a fibra, né? Eu vou ter o fascículo, eu vou ter os fascículos, né? Então, se eu for separar aqui, cada um desse daqui é chamado de fascículo terciário, né? Se eu for pegar cada um desse daqui, eu vou ter fascículo secundário. Se eu for pegar todos esses daqui, eu vou ter o fascículo primário, até eu ter a fibra colágena e a fibrila colágena, que é menor ainda, né? Todos esses daqui, vocês concordam comigo que estão aqui dentro desse grandão, né? Essa parte aqui externa, onde recobre todo, é o epitendão, tá? Ele se prolonga e forma o epitendão, né? Todos esses daqui estão dentro do epitendão, então eles são chamados de endotendões, tá? Então aqui, ó, tem a mesma imagem aqui para vocês, tá? E quais são as funções, né? Qual é a função? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele une a extremidade, né, do músculo, do ventre muscular, e transfere aquela força do ventre para o esqueleto. Então, sempre, anotem aí, o tendão, ele sempre vai ligar um osso, ele sempre vai ligar um músculo a um osso, tá? E ele tem a capacidade, ele tem a função de transmitir aquela força gerada no ventre muscular para o esqueleto, né? Oh, levanta a perna. Então é ele, não é ele quem manda, porque isso é o sistema nervoso, mas é ele quem faz o levantamento, tá? Quem faz a função de locomoção, né? O local onde ele se insere, né, no osso é chamado de êntese,
né? E pode abranger uma ampla face do osso ou pode ser uma linha delimitada em um único ponto. Isso vai depender do quê? Isso vai depender do tanto de força que ele carrega, do tanto de força que ele consegue tracionar, tá bom? Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho esse músculo aqui, né, o ventre muscular, né, ele vai se afinando, vai formando o tendão e vai unindo nesse músculo aqui, tá? Se eu preciso de tudo isso, é porque provavelmente esse músculo, esse tendão e esse músculo necessitem de muita força, né, para estabilizar o movimento. Já aqui, já não, a êntese, ó, ela é fina, tá? A inserção dela é fina, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma foto, né? Bem comum, tá bom? Aonde eu tenho o tendão do bíceps, tá bom? Ele se insere aqui, ó, entre a cabeça do húmero, né? Ele se insere aqui, ó, tá bom? Não é esse daqui. Esse daqui é um ligamento chamado ligamento anular do húmero. É esse daqui, tá? Ele se insere, ele tem que estar sempre bem aderido e ele geralmente a gente vê muita patologia dele, seja em nós humanos, tá? Não sei se alguém aqui já ouviu falar do síndrome do manguito rotador. É o conjunto de tendões aí dessa região, né? E ele aparece bastante, ele pode calcificar, tem bastante gente que tem dor no ombro, precisa fazer fisioterapia, tá bom? E como é que eu tenho, né? Além dos músculos da parte carnosa, esses músculos, eles não podem ficar aderindo um no outro. Se eu pegar o meu músculo, né? Se eu pegar a minha coxa, por exemplo, eu tenho quadríceps femoral, eu tenho o semimembranoso, eu tenho o semitendinoso. Se eu pegar aqui no ombro, eu vou ter o músculo deltoide, o supraespinhoso, o infraespinhoso, tá bom? Só que eles não podem ficar tendo atrito entre um osso, entre um músculo e outro. Por quê? Porque senão eu vou ter um desgaste dessas fibras que estão mais na periferia. Então, os músculos, eles estão encapados, tá? Eles são encapados por estruturas que chamam fáscias, tá bom? As fáscias, elas recobrem cada músculo, tá? Para aquele músculo não criar atrito com o outro. E faz com que um músculo e o outro tenha um comportamento de deslizamento entre um e outro, porque dependendo do tipo de movimento, a gente vai precisar ter um contraindo e o outro esticando mais. Então, se eu tenho atrito nessa região, eu não tenho deslizamento. Quem faz isso, a função, são as fibras, as fáscias, tá? Elas são transparentes e elas são como se fossem papel filme mesmo, né? São as fáscias. Elas podem ser superficiais e elas podem ser profundas, né? As superficiais, elas vão recobrir todo o músculo, né, de forma inteira, né? E as profundas, ela vai enviar uns septos. Todo mundo entende quando eu falo septo? Não. Não? Tá. Septos é um prolongamento de alguma estrutura onde ele vou penetrar entre a própria camada muscular desse músculo, né? Eu não vou ter várias camadas dentro da mesma musculatura, eu tenho as células. Se eu pensar, né, que eu sou uma fibra muscular, eu vou pensar que eu tenho fibras vizinhas ao lado, na frente, atrás, né?
e que eu posso, com o tempo, começar a ter um atrito, né, com meu vizinho, né? Então, para isso, eu tenho as fáscias profundas. Eu vou ter o quê? Eu tenho a fáscia inteira e que vai enviar prolongamentos, septos, chamados septos intermusculares, que separam um grupo muscular do outro, né? Quando a gente estuda músculo, a gente também vê que existem várias camadas, né, daquele mesmo músculo. Então, eu tenho a cabeça cranial, eu tenho a cabeça caudal, principalmente no quadríceps, quando eu tenho 4 origens musculares, tá? Então, isso são as fáscias. Elas também são vascularizadas, tá bom? Porque elas também são feitas de tecido vivo, né? Ela tem o papel ali de estar sempre lubrificada e sempre lubrificar aquela região. E para isso, ela precisa de um suprimento sanguíneo. Ainda para que os músculos possam trabalhar e desenvolver os seus movimentos de forma uniforme, tônica, para que o músculo possa obedecer, eu ainda tenho as bolsas, né, que são as bursas sinoviales. São semelhantes às bolsas, né, exceto pelo fato que elas recobrem totalmente os tendões como um tubo, né? Tem algumas articulações que a gente tem as bolsas e tem articulação que a gente não tem. Isso vai depender do quanto de estresse aquele tendão sofre, né? Aquele tendão precisa suportar uma força muito grande? Sim. Se eu pegar o meu músculo da coxa e for seguindo para cima do meu joelho, o que vai acontecer? Eu vou ter ali eu vou ter o músculo quadríceps femoral e o final dele eu vou ter o tendão do quadríceps femoral, tá? Que é o que vai ligar o meu osso ali o meu músculo ao osso, né? É um lugar em que sofre muito estresse, né? Porque toda hora tu abaixa, levanta, corre, levanta a perna, cruza a perna, dirige, anda de bicicleta, né? Então, o que acontece? É uma estrutura que muitas vezes precisa de uma ajuda extra, que são essas bolsas, tá? Que recobrem todo o tendão, protege o tecido, né? Inclusive, não só o tendão, mas o tecido que fica em volta do tendão, de ter um atrito constante ali. Porque a gente vai aprender ao longo do curso que toda articulação que tem instabilidade, ou seja, que é instável, ela vai ter lesões de movimento repetitivo, né? E isso vão aparecer com o tempo algumas doenças, seja no osso, seja no ligamento, seja no tendão, seja no tecido ao redor, muscular, que a gente chama de contratura muscular, né? Então, a gente vai ver que vão aparecer ao longo do curso várias coisas novas, a ponto da gente entender como funcionam todos os sistemas juntos. O que a gente vai perceber é que todo sistema, ele vai precisar de estruturas de apoio, ele vai estar totalmente preparado para receber aquela função, e quando eu falo preparado, preparado através de células, né, de tecidos que juntos, somando, exercem a função que eles têm que exercer. Então, semelhantes às bolsas, exceto pelo fato de que elas recobrem totalmente os tendões como um tubo, né? Protegendo os tecidos subadjacentes, ou seja, os tecidos próximos da pressão exercida pelo tendão, e reduzindo o atrito durante o movimento. Então, elas também ajudam no atrito e elas também estão lá para prevenir a lesão que pode ser causada por um movimento repetitivo. Andar não deixa de ser um movimento repetitivo.
Ainda sobre as estruturas de apoio aos músculos, né? As bolsas, elas vão estar presentes aonde a gente tem onde a gente precisa proteger, né? Então, por exemplo, aqui no caso desse músculo, ele vai formar um tendão para poder se ligar aqui. Eu preciso ter uns colchõezinhos aqui, né? Para quê? Para que esse músculo não fique instável, que ele não fique balançando em cima desse osso aqui, tá? Então ele vai acomodar, vai fazer a acomodação das estruturas para que elas vibrem menos, para que elas sejam menos instáveis, tá? Elas são preenchidas por líquidos, tá bom? Elas são formadas dentro delas pelo mesmo líquido que a gente encontra na articulação, que é o líquido sinovial. Ele não sei se alguém aqui já fez punção de joelho, já precisou coletar líquido de articulação, mas ele é um líquido viscoso, né? Bem lubrificante, a gente falou, acho que há 2 aulas atrás, né? Ele lubrifica bem toda a articulação e, inclusive, protege a parte cartilagínea, tá? Então, além de eu ter a membrana sinovial, né? A cavidade mesmo articular, eu tenho bolsas que vão acomodar essa articulação do lado de fora, mas que dentro eu tenho esse mesmo tipo de líquido, tá? E como é que é feita a membrana, né? Como é que ela é feita, que material que ela é feita fora, né? Ela é semelhante à das articulações, então a membrana sinovial, né, interna, a membrana sinovial externa, então aqui eu tenho a membrana sinovial, eu tenho a interna, que é a que está em contato com o líquido sinovial, e a externa, né, é a mesma coisa aqui, tá? Ela é bem parecida, só que ela é bem menor, né? E dentro eu não tenho estruturas como as estruturas intraarticulares, tá? Se eu não tenho essa cartilagem, se eu não tenho líquido sinovial aqui, eu vou causar um atrito, né? E aí eu vou começar a ter uma osteoartrite, gente. Eu vou começar a ter problemas de artrite. Quem aí já ouviu falar? Ah, eu tenho artrose nos joelhos, eu tenho geralmente o pessoal fala artrose, né? Eu tenho uma artrose. O que que é? É o desgaste do osso e que já desgastou todas aquelas estruturas de apoio, né? A articulação, e aí começa um osso querer raspar com o outro e aquilo vai dando uma proliferação, uma multiplicação aí dos ossos, né? E do tecido ósseo, desculpa, e isso faz com que vá causando uma artrose. Então, aqui só para vocês saberem também, eu tenho o osso, tá? Eu tenho a cartilagem, que é uma estrutura, ela não é um osso, né? Mas ela também não é maleável, ela não é mole, tá? Depois aqui eu tenho o tendão, né? Então, aqui eu também tenho tendão. Dependendo da articulação, eu vou ter uma cavidade sinovial, tá? É, colocando toda a minha toda a minha proteção, né, naquele tendão para ele poder deslizar. Eu vou ter a camada que a gente chama de camada visceral, que é a camada que está em contato próximo com o tendão, e vou ter a camada parietal, que é a que fica do lado externo do tendão. E dentro propriamente dito, eu vou ter o tendão, tá? Eu vou ter a cavidade sinovial, né? Que é o que fica que é o que são as bolsas.
Às vezes, ela vem só para acomodar, ela não tem a necessidade de envolver todo o tendão, tá? Então, ela vem só acomodar para que o tendão não fique raspando, por exemplo, numa cartilagem óssea. Até aqui tudo bem, gente? Vocês querem fazer um intervalo? Que hoje bagunçou um pouquinho, né? Sim. Gente, Oi, Pro, não entendi, desculpa. vocês querem fazer um intervalo? Bagunçou um pouquinho os horários, né? Ainda bem que a sala não é muito longa, mas se vocês quiserem, a gente faz 20 minutinhos aí. Pode ser, Pro. Aí volta às 9, né? Isso, Tá a gente ótimo. volta às 9. Pode ser. Então tá bom. Então vamos fazer o intervalinho, daí a gente entra em ligamentos, tá bom?
Gente, vamos voltar? Tá aqui, pro. Vocês continuam vendo minha tela, os slides? Sim. Ah, legal. Mais animador agora, né? Bom, gente, então vamos falar sobre os ligamentos, tá? Existe uma confusão muito grande entre ligamento e tendão, né? O ligamento, ele não vem do ventre muscular, né? A gente vai ver que ele é uma outra estrutura. Ele consiste em estruturas também de bastante resistência, né? Mas eles não têm a elasticidade que tem os tendões, né? Ele é um tecido de feixe, um tecido fibroso, formado por tecido conjuntivo denso. Então, ele tem algumas características parecidas, né, com os tendões, na verdade. Ele é fibroso, ele é um tecido que aguenta também muita resistência, mas ele não é elástico porque ele não vem do ventre muscular, tá? Eles possuem fibras colágenas organizadas em feixes compactos e paralelos, oferecendo assim grande resistência mecânica. Por que que eles têm que ter grande resistência mecânica? Gente, porque eles ligam um osso ao outro osso. Eu tenho lá os ossos da minha perna. Então, eu tenho o fêmur, que é o osso que está em cima, e eu tenho a tíbia, que é o osso que está embaixo do joelho, né? Quem alinha esses dois ossos são os ligamentos, que no caso são os ligamentos cruzados e são os ligamentos colaterais, tá bom? No caso do joelho, né? Então, eles é que ligam um osso a outro osso, e o tendão liga um músculo a um osso, tá? Pode perguntar. Não? Então tá bom. Os ligamentos, diferente dos tendões, eles têm um grande número de receptores nervosos, né, sensitivos, proprioceptores, nociceptores, vocês vão aprender na parte do sistema nervoso central, né, fazendo com que no momento exato do movimento sejam avaliados os aspectos de velocidade, movimento a ser realizado, posição das articulações, né? Podendo devolver assim estímulos dolorosos ou de estiramento, tá? Então, o ligamento, ele tem que são fitas, né? São fitas muito, muito, muito bem aderidas, né? Tanto na porção cranial, onde ele sai do osso, para onde ele entra no outro osso, né? Ele é pouco elástico, mas muito resistente mesmo, né? E com muito receptor nervoso, né? Do tipo sensitivo. Para que são esses receptores? Para saber quando que ele tem que levantar o osso de baixo, quando que ele tem que esticar, quando que ele tem que ter movimento de lateralização, tá? Então, isso vai fazer com que também ocorra o movimento. Paralelamente, os tendões estão fazendo esse meio de campo aí entre o músculo e o osso, e os ligamentos entre um osso e outro osso, tá? Por serem transmissores permanentes de informação, né, para o cérebro e para a medula, eles respondem facilmente a qualquer estímulo enviado pelas estruturas motoras dos músculos, tá? Então, eles têm que saber tudo o que está acontecendo naquela região para que eles possam avisar o sistema nervoso, né? Então, eles têm algumas funções, né? Uma delas é promover a estabilidade e a proteção às articulações presentes no corpo. Então, ele tem que evitar, o papel dele é evitar um deslocamento
patológico dos ossos, né? Eu tenho ligamento do lado do joelho, eu tenho ligamento colateral lateral. Se esse ligamento tem uma frouxidão, se esse ligamento tem uma ruptura, o que vai acontecer? O meu fêmur vai jogar, vai escorregar para o lado, né? Eu não tenho o ligamento para segurar ele, tá? É necessário que sejam pensados em recursos preventivos para que a estrutura não seja exposta ao estresse máximo quando se trata da execução de movimentos, porque o ligamento ele não é elástico. Se você puxa muito ele rompe. Lá, abrindo um parênteses, lá para o meio do curso, quando vocês tiverem aula de clínica, né? Vocês vão ver, clínica e cirurgia, vocês vão ouvir muito mesmo, muito. Em jogador de futebol também é comum, mas para a gente não fazer essa explicação em cima da medicina humana, a gente vai fazer, né, na nossa área mesmo. O que acontece? Os cachorros, eles estão deitados lá na sala, bonitinhos. Acontece isso aqui na minha casa. Aí depois me conta se acontece aí na sua. Eles estão deitados bonitinho lá, eu moro numa casa, quando passa um cachorro na rua, eles saem do 0 a 100 quilômetros por hora. Nossa, é um motor de arranque absurdo. Eles estão em repouso e saem a milhão. E ainda por cima, para piorar a situação, o piso é liso. Então, eles não têm atrito para correr, então eles dão umas escorregadas. Quem acha que acontece alguma coisa quando a gente tem esse tipo de situação? E aonde acha que acontece? Gente, estão me ouvindo? Eles não conseguem parar, né? Mesmo no piso, as patinhas deles não conseguem aderir. Elas são, tipo, igual outra professora explicou pra gente, que elas são as almofadinhas. Elas são daquela forma paciente derrapante, só que com o piso, pelo menos os meus, né? Se eles saem disparados correndo desse jeito, eles não conseguem parar. Então, Não, o que eles achar na frente, eles se estabanam junto no meio. Eles vão sair correndo. E aí, sabe quem vai sofrer? O joelho. Porque o que acontece? Eles estão patinando, na hora que eles estão patinando, a tíbia sai muito na frente do fêmur. E aí eu vou ter uma ruptura de um ligamento super famoso, chamado ligamento cruzado. É um ligamento dentro da articulação do joelho. E aí esse ligamento ele rompe, ou ele passa a ter uma frouxidão, ele passa a não conseguir exercer o que ele deveria exercer, porque ele sofreu muito estresse, e muito estresse repetitivo. Toda vez que passa um cachorro, eles saem do 0 ao 100, todas as vezes o ligamento cruzado deles fica pedindo, pelo amor de Deus, se vale a pena ou não, né, latir para o cachorro que passou na rua, para a formiga que atravessou a rua, igual meus filhos falam aqui. Então, quando eles sofrem muito estresse, isso é muito complicado, né? Porque o ligamento ele não regenera, ele também forma fibrose e ele também perde a capacidade dele de ter tanta resistência. E ele, por ser várias fibras, ele rompe algumas fibras. Quando ele rompe, em volta eu começo a ter processo inflamatório, cicatricial, e aí esse ligamento não volta como deveria voltar. Tá bom? Deu para entender? Então, é a função do ligamento segurar toda essa articulação que vai sofrer um estresse. A gente nunca tem uma articulação só em cada. Um ligamento só em cada articulação. A gente tem um conjunto de ligamentos dentro de uma articulação para que essa articulação fique estável, porque eles são as fitas que estão amarrando tudo, se a gente for falar grosseiramente. Pro. Oi? Isso pode piorar em cães de grande peso, né? De grande porte, no caso. Pode. É. Tem uma tendência bem grande
porque se o animal também tem um sobrepeso, aí esse ligamento está segurando mais peso do que ele deveria segurar. Então ele já está sob estresse, e aí o animal sai correndo, chega uma hora em que ele rompe, né? É estressante, um manejo assim que você fica, pelo amor de Deus. Tem algumas doenças também, por exemplo, o hiperadrenocorticismo é uma doença endócrina e ela dá frouxidão da musculatura, né? Ela perde o tônus muscular e ela dá frouxidão dos ligamentos. Então, a grande maioria dos animais que têm hiperadrenocorticismo tem ruptura do ligamento cruzado. E se rompe gente, um joelho, o próprio ortopedista já fala, olha, vai romper o outro. Então, vou te falar que... Isso acontece muito com animais de esporte também, né? Principalmente Sim, cavalos, né? muito. Cavalo de Muito. salto Aham. acontece bastante, bastante. Eu já vi muito na minha região, porque lá tem muita prova de tambor, né? Aqui em São Paulo também eu acho que tem, né? Você Bastante. está em qual região? De Rondônia. Ah, que legal. Lá tem muita prova de tambor e também tem muita prova de rédea, né? De dome e rédea, que Aham. você tem que fazer Ele sentar, spinning, né? tem que fazer spinning, tem que fazer ele frear e tal. Então, isso desgasta bastante também. Desgasta, desgasta. Né? Por isso que todo atleta tem que ser muito bem preparado, toda a parte muscular, né? Então, o atleta, seja cavalo, seja cão, seja humano, ele é o tempo todo levado ao extremo, né? Todas as estruturas dele têm que estar muito bem preparadas, porque tem que estar estável, né? Se eu tenho um ligamento ali que está fraco, ele vai romper. E depois você tem que fazer cirurgia, né? Que você faz uma cirurgia própria para poder ancorar ali, muitas vezes, um fio ou uma alteração mesmo morfológica no osso, para poder estabilizar essa articulação. Só que até ele voltar a ter a performance que ele tinha antes, isso dá muito trabalho. Por Muitas isso vezes que a nem volta, né, Pro? alimentação... Oi? Muitas vezes eles são aposentados, né, por conta de lesão. São. Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio no Jockey, né? E eu vi lá que os cachorros de Jockey, eles correm de 3 a 6 anos. Até 3 anos é potro, então ainda está sendo treinado. A carreira deles é de 3 a 6. Depois disso, tem até cavalo para doar lá, Uhum. porque é um cavalo que tem um custo, né? Infelizmente, nessa parte se olha muito o custo, né? Ele tem um custo muito elevado. O PSI, que é o puro sangue inglês, não pode, pelo menos hoje em dia eu não sei, mas acho que não pode ainda fazer inseminação artificial, só podia ser monta natural. Só montar natural, até hoje, assim. É, naquela época eu lembro que era, que já faz um tempinho, então eu falei, bom, pode ser que tenha mudado, mas acho que não, né? Só monta natural. Então aí o cavalo acaba sendo muito oneroso, ou ele não é um bom reprodutor, e aí acaba aposentando o cavalo e às vezes acaba até doando lá no jockey, né? E são cavalos assim que são levados ao limite, 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 assim, né? Assim como os jogadores de futebol, né? Não tem diferença nenhuma, né? Um dos meus filhos adora futebol e fala que vai ser jogador, sabe? E eu já falo, você pensa o quê? Que, né, o Neymar não quer jogar, hoje eu não quero jogar, não vou jogar? Ah, vai jogar, vai treinar, né? Não tem essa de tô cansado. Então, os atletas todos são levados ao extremo, né, gente? É ao extremo e precisa demais de um preparo físico, não só cardiovascular, mas das estruturas que seguram aí, fazem todo o equilíbrio, né? Por isso que tem tanta microfratura, né, próxima da articulação, porque são levados ao extremo. E ligamento é uma coisa que dá bastante problema, bastante problema. Cavalo de salto e cachorro grande dá muito problema de ligamento, ou sabe aqueles cachorrinhos
qualquer raça, pequenininho, que tem mania de pular com as patinhas de trás, fica fazendo festa com a patinha de trás, eles também rompem o ligamento cruzado, viu? E não é pouco. Ligamento cruzado é uma coisa que vocês vão ver muito, muito. Fazer estágio em clínica, acho que vocês vão ver lá uma por semana. Tem ortopedistas que só operam ligamento cruzado hoje em dia, de tanto que é a casuística. Certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Então, aqui, ó. Eu tava falando do joelho, né? Então, eu tenho o fêmur aqui, tá bom? Aqui eu tenho a tíbia, né? Aqui eu tenho a fíbula, tá bom? Peguei da internet, tá, gente? É que eu achei muito didática essa imagem. Eu acho que alguém me mandou aqui na primeira aula que eu dei, eu procurei na internet. E aí eu vou ter as cartilagens, né, para diminuir o atrito, então essa parte azulzinha aqui. E eu vou ter os ligamentos. Eu vou ter os meniscos, por exemplo, no joelho eu vou ter 2 meniscos, um lateral e um medial, que são as almofadinhas, né? Além de eu ter toda essa cápsula aqui cartilagínea em cima do osso, para não machucar um osso com osso, eu ainda tenho umas almofadinhas, que são os meniscos, porque o peso é muito grande, né, em cima do fêmur, em cima da tíbia. É uma articulação que precisa de muita estabilidade, principalmente nós, humanos, porque a gente, né, bípede, então o nosso joelho está suportando um peso enorme em cima da gente. E aí eu tenho aqui 2 ligamentos que passam dentro da articulação. Aqui, ó, eu tenho que imaginar que isso aqui está fechado pela cápsula articular, né? E é isso daqui que dentro eu tenho 2 ligamentos. Os 2 ligamentos são chamados de ligamentos cruzados, né? O que muda? O nome do ligamento se dá aonde ele se insere e não da onde ele saiu. No caso do ligamento cruzado, aqui está anterior, tá? Porque é humano, mas é que eu achei muito legal essa imagem. No caso do ligamento cruzado, eu vou ter o cruzado cranial, por quê? Porque ele sai da face caudal do fêmur, cruza aqui na frente e se insere na crista da tíbia. Então, é o ligamento cruzado cranial, tá? E o ligamento cruzado caudal, ele sai daqui da frente, tá? E ele passa por trás e se insere na face caudal do fêmur. Por isso que é chamado ligamento cruzado caudal. Ainda para segurar essa articulação, eu vou ter os ligamentos colaterais, né? Que vai ligar o fêmur na fíbula e o fêmur na tíbia. Eu vou ter o ligamento colateral medial, que é aquele que está na nossa face interna do joelho, e o ligamento colateral lateral. Tem gente que tem um movimento, a gente chama movimento de gaveta. Tem gente que tem um movimento de lateralização do joelho. Essa pessoa provavelmente tem frouxidão no ligamento colateral medial, tá bom? Então, essa é a função dos ligamentos. Eu tenho ligamentos em várias partes, né? Todas as articulações, na verdade, eu vou ter os tendões e eu vou ter os ligamentos. Nesse caso aqui é o cotovelo, tá? Eu tenho o cotovelo é praticamente fechado de tanto ligamento que eu tenho em volta dele. Eu tenho o anular do rádio, colateral radial, colateral ulnar, para que o cotovelo não tenha jogo, né? E se você pegar seu cotovelo agora, é uma articulação que você não consegue mexer. Diferente do joelho, que sempre tem um pouquinho mais de folga. O cotovelo, ele é bem fechado, tanto que eu sou imaginologista, né? Trabalho com raio-x e ultrassom. E eu faço ultrassom articular. E eu não consigo fazer do cotovelo, porque o cotovelo você não consegue ter uma imagem ultrassonográfica, ele é muito fechado, né? Tem a ulna que passa por baixo ainda e tampa tudo, tá?
Também tenho os ligamentos aqui da escápula humeral, né? Ligamento humeral, ligamento anular, então tem vários ligamentos aqui, tá? Todas as articulações têm, todas as articulações precisam de uma fita, um durex, ligando um osso ao outro osso, senão não dá para a gente juntar o nosso esqueleto, tá? E como é que são aí os movimentos musculares, né? Então, a gente tem a flexão, a extensão, a rotação, né? A abdução, a adução e a circundação, tá? Esses são os movimentos em que os músculos fazem. Todos fazem abdução? Não, não necessariamente, tá bom? Todos fazem circundação? Todo mundo sabe o que é movimento de circundação? Alguém quer arriscar? Gente, o movimento de circundação é como se fosse metade de uma esfera, tá bom? A rotação é quando gira inteiro, né? Então, se eu pegar a minha mão aqui e comparar aqui meu punho, né? O que ele está girando, os músculos ali estão girando bastante, né? Para me dar uma movimentação de rotação. Então, esses são os movimentos musculares. Eu tenho ainda os ligamentos anulares, que eles não ligam um osso ao outro, mas eles ligam uma estrutura lateral, ou seja, ele fixa a inserção de um outro. Então, no ombro, eu vou ter o ligamento anular, que vai estar passando em cima do tendão do bíceps, tá? Para que ele serve? Ele serve para poder fixar mesmo, para que aquele tendão não queira descolar dali. Tenho a bainha sinovial, que é uma camada de proteção que vem ao redor do ligamento, né? Também dá para a gente pensar que é um Majipaque, mas ela tem um pouquinho de líquido ao redor, tá? Para manter essa estrutura ligamentar hidratada e sem nenhum tipo de atrito, tá? Tem alguns tendões que a própria bainha dele, ela é como se fosse uma dobra, né? E aí eu vou chamar de mesotendão, né? Isso porque tem alguns lugares em que tem muita pressão, né? O mesmo tendão pode sofrer muita pressão. Então, naquela região, a bainha tendínea ou o próprio tendão, ele é dobrado para ficar mais espesso e poder suportar uma força maior de resistência. Aí a gente tem os sesamoides, né? Que nada mais são, gente, do que pequenos ossos, né? A gente vai ver isso lá em diagnóstico por imagem, sou eu que dou essa matéria também. E a gente vai ver isso lá em diagnóstico por imagem, como os sesamoides eles ajudam ou eles atrapalham uma radiografia, né? Por quê? Porque eles são, esses ossinhos aqui, soltos, tá bom? E quando a gente pega uma pessoa que não tem noção do que está vendo no raio-x, ela acha que é um osso solto, fraturou o osso maior, né? Não. Por que eles são assim soltos? Porque eles servem como se fosse uma ancoragem. E eles são inseridos no tendão mesmo, tá? Para ter um apoio extra ali, reduzindo a pressão no restante dos tecidos. Então, os sesamoides, eles fazem a ancoragem. E como que funciona, né, a contração muscular? Né? Gente, alguém ficou com dúvida de ligamento, tendão, ventre muscular?
quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente vai entrar um pouquinho na parte de fisiologia. Não? Vocês estão aí ou eu tô sozinha? Estamos aqui. Ah, então tá Tô bom. aqui, Pro. Bom, para a gente entrar um pouquinho na parte da fisiologia, a gente vai entender um pouco como que o músculo, a gente está falando, né, de contração, relaxamento, resistência, elasticidade. Então, a gente está falando isso a aula toda. Mas como que isso funciona, né? Microscopicamente, como é que se dá uma contração muscular? Bom, então vamos lá. Ele se dá através de um conjunto, né, um segmento de miofibrilas, tá? Que vai estar situado entre dois discos, né? São os discos Z sucessivos. Então, eu tenho aqui, ó, tudo isso daqui é um sarcômero, tá bom? Ele é formado, então ele é a unidade muscular, tá bom? Quando eu tenho vários sarcômetros, eu vou ter uma fibra muscular, tá bom? E o que é que eu tenho dentro desse sarcômero, né? Eu tenho filamentos de miosina, né? E actina, tá bom? Vocês vão aprender que existe uma regulagem de uma bomba chamada sódio-potássio, tá? Quando os canais de sódio se abrem, eu vou absorver mais sódio. Quando os canais de potássio abrem, eu vou ter mais sódio. E o que que isso tem a ver com a parte de contração muscular? Eles é que vão fazer a liberação do cálcio para poder contrair a musculatura, tá? Então eu vou precisar com que a miosina, que é esse laranjinha aqui, se ligue à actina, tá? E para isso eu preciso que esses canaizinhos aqui, ó, estejam liberados. Quando elas se juntam, quando elas se aderem, isso daqui e isso daqui acabam se aproximando. Isso daqui, a miosina acaba se contraindo, né? E a actina acaba ficando uma mais próxima da outra, né? Então, eu vou ter uma contração quando isso acontece. Olha aqui no outro. Aqui ele está relaxado. Então, eu tenho um distanciamento maior entre as actinas, né? Aqui não, tá? Aqui eu vou ter uma aproximação. Então, quando ele contrai, quando a miosina contrai, ela traz a actina para elas ficarem mais próximas. E aí eu vou ter as linhas Z, que são essas linhas aqui, mais próximas uma da outra. Eu posso dizer que o músculo está contraído, tá? Então, só para a gente ler aqui, a miosina são os filamentos mais grossos dentro do sarcômero, tá? E eles são parcialmente interdigitados. Então, eles acabam se ligando à actina, ao filamento de actina, para fazer com que essa actina se contraia e chegue mais próxima, deixando as linhas Z, consequentemente, mais próximas também. Isso é o que acontece lá no microscopicamente, tá? A contração muscular, antes disso acontecer, ela é precedida, ou seja, ela vem através de um evento elétrico, né, chamado potencial de ação, a qual é desencadeada pela ação do neurônio motor. Então, o músculo,
eu tenho terminações nervosas, eu tenho ali neurônios emitindo condução elétrica para que aquele músculo contraia. Quando ele emite um número suficiente do potencial elétrico, do evento elétrico, eu vou atingir na musculatura uma coisa chamada potencial de ação, né? E aí eu vou contrair o meu músculo. Mas quem começou essa contração foi o músculo? Não. Quem começou essa contração foi o sistema nervoso, tá? E a contração nada mais é, se a gente voltar aqui, do que o deslizamento entre os filamentos de miosina e actina, tá? Desculpa aqui, miosina e actina. Então, a contração muscular é o deslizamento entre eles. Quem é que manda eles deslizarem? Quem manda eles deslizarem é o neurônio motor, que vai emitir uma condução elétrica, atingindo um potencial de ação, pronto, já tem uma queixa suficiente para a gente poder contrair. E aí acontece esse evento aqui, tá? Então, o que faz esse deslizamento são as pontes cruzadas da miosina. Quando o potencial de ação passa pela fibra muscular, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio, que rapidamente circulam pelas fibrilas. As fibrilas não eram lá as células as menores células do músculo, né? Daí o que acontece? Os íons cálcio ativam as forças entre os filamentos de miosina e actina e começa a contração. Então, o cálcio nada mais é do que o tempero que elas precisavam para contrair, tá? O canal de cálcio se abre e aí faz com que o cálcio dê a contração muscular, né? A energia é necessária para que esse processo continue, né? Então, quem é que vai dar essa energia? É o ATP, tá? Que ela é degradada ao ADP, para sair da molécula de ATP para a adenosina de fosfato, tá? Liberando energia. Então, o que eu preciso para o músculo contrair é de ter uma terminação nervosa, um neurônio motor, emitindo uma corrente elétrica ali, né? Para eu atingir o meu potencial de ação. Atingir o meu potencial de ação, legal, agora eu vou precisar trabalhar. Eu sou um músculo e vou precisar contrair. Tá, o que é que eu vou fazer então? Então, eu vou começar a contrair e vou começar a perceber se o retículo sarcoplasmático está liberando íons cálcio ali na minha região. Ah, está liberando, legal. Então, eu vou pegar esse cálcio, né? É como se fosse o tempero, eu vou colocar vou potencializar essa contração, né? E vou começar. Só que para eu fazer esse processo, eu vou precisar de uma energia. Quem vai me dar essa energia é o ATP. Acho que vocês devem estar vendo lá o ciclo de Krebs em bioquímica. Se não viram, vão começar a ver, tá? Vocês já estão vendo? Vocês têm bioquímica esse semestre? Sim. Vocês já começaram a ver o ciclo de Krebs? Começamos semana passada. Então tá bom. Então Então vai juntar aí para vocês verem a parte aí do ATP. É complexo, né? Ô, Pro? É bem complexo. Pro? Oi? O trabalho de parto é um exemplo de contração muscular? Sim. Né? Estava lendo algo a respeito, aí eu vi lá de contração muscular, alguma coisa assim, né? Mas é um exemplo bem prático pra gente, então, né? Só que é da musculatura lisa, né? Ele é rítmico. Entendi. Né? Porque ele precisa, o útero é da contração do miométrio, né? Que é o músculo uterino. O que vai acontecer?
substâncias que vão ser liberadas nessa parede do útero vão fazer com que o sistema nervoso libere ocitocina, tá? E a ocitocina vai fazer com que ocorra essa contração muscular, mas é a mesma coisa, tá? Só que ela é rítmica, então eu não preciso dessa condução do neurônio motor toda hora dizendo contrai, vai, contrai, vai, contrai. Não, ela é involuntária, porque ela é da musculatura lisa, né? A mesma coisa do seu intestino, por exemplo, para que o trânsito intestinal ande, o seu sistema nervoso não precisa ficar falando para o seu intestino, vai, agora anda, né? Não adianta. Então, quem faz isso é a própria musculatura que já tem o próprio mecanismo de ação dela mesma, tá? Porque ele é rítmico, tá bom? Beleza. Bom, os filamentos de miosina são compostos por múltiplas, né, moléculas de miosina. É um filamento espesso, grosso, tá? Cada molécula é composta por 6 cadeias polipeptídicas, sendo 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves, né? E as pesadas se espiralam em dupla hélice, formando a cauda ou a haste da miosina. É essa cauda ou essa haste que vai ficar pronta para entrar em contato com a actina, tá? Aí aqui, ó, as pesadas se espiralam em dupla hélice, tá bom? Formando a cauda ou a haste. A extremidade livre dessas cadeias se divide, né? Para cada lado, como braços, formando ao final, junto com as leves, as cabeças. Isso daqui é mais para a gente ter uma ideia, tá? De como é. Na cabeça tem 2 sítios de ligação, tá? Então, um sítio de ligação é com a actina e a outra ligação é com o ATP, né? Para poder fazer a contração. Então, uma é como que ela se adere à actina e a outra ela fica ali na produção, né? Fica recebendo ali o sítio de ATP, a energia para que ela possa contrair. E a actina, né? Ela é uma proteína globular, polarizada também em 2 cordões torcidos, né? De estrutura A negativa. Os filamentos de actina são compostos por actina F, tropomiosina e troponina. E também tem uma dupla hélice, porque ela também precisa ter os sítios ativos, inclusive para poder se ligar à miosina. A tropomiosina, né, no repouso, cobre os sítios ativos da actina e um complexo de 3 subunidades proteicas. Para quê? Para começar o relaxamento muscular. E a interação de um filamento de miosina com 2 filamentos de actina e com 2 íons cálcio realizará a contração, tá? É um pouco complexo explicar isso por vídeo, não é muito fácil, porque a melhor coisa aqui seria a gente ter um quadro para a gente ir fazendo os desenhos, quem sabe a gente volta nessa aula, né? E para a gente falar um pouquinho mais da contração muscular, porque isso é uma coisa que a gente usa bastante. E daí como é que faz, né? A musculatura lisa, igual a gente estava falando, a musculatura do útero agora, né? Ele é composto por fibras, só que ele é bem menores, porque ele não dá a sustentação, né? Lembra que o músculo esquelético dá a sustentação ao corpo? O músculo liso não. A função dele é fazer com que haja contração naqueles órgãos ocos, tá? Mas que não serve como sustentação, e sim como função, né? Como eles se contraem? Gente, eles se contraem da mesma maneira que o músculo esquelético. Acontece que eles não precisam ter tanto tônus muscular como, por exemplo, a musculatura das patas, né?
As mesmas forças de atração entre os filamentos de miosina e de actina causam contração, tanto no músculo liso quanto no músculo esquelético. Então, na verdade, a fisiologia, ela é a mesma. O que muda é o tônus. Lá eu preciso de muitas fibras muito fortes e numa quantidade muito grande, né, de fibras. Aqui eu já não preciso tanto, tá? Porque eu não tenho a função de sustentar, e sim de promover como que esse órgão vai trabalhar. E o músculo cardíaco, né? O músculo cardíaco é um músculo que precisa de uma quantidade bem grande, né, de células musculares, de fibras musculares. Elas não estão distribuídas paralelamente, na verdade, elas estão distribuídas de uma outra maneira. Vocês vão, quando vocês estudarem aparelho circulatório, vocês vão entender como que elas contraem. Mas o que eu posso falar para vocês é que ela precisa, para as células do coração se contraírem, elas precisam ali de uma estrutura que mande, contrai, estou mais estressado, contrai. Agora estou mais relaxado, contrai. Ah, vou dormir, contrai, entendeu? Então, o que acontece? Eu preciso quem dá o marca-passo. Isso que é marca-passo, tá? Quem vai dar o ritmo. É chamado ritmo sinusal. É um nó que tem dentro do nosso coração e que ele aumenta ou diminui a frequência cardíaca se o animal está numa fuga, se ele está em repouso, se ele está relaxado, né? Por isso que o nosso coração às vezes dispara, às vezes não, às vezes está mais lento, às vezes, né, a gente está parado e às vezes ele dispara. É o ritmo sinusal quem dá, é chamado ritmo sinusal. Quem dá isso é o marca-passo, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida dessa matéria? É uma turma pequena, né? Meio complicado, professor. Ela é complicada. Eu vou falar para vocês que a única maneira de aprender essa parte muscular da contração eu vou pedir para vocês são em quantos? 12, é isso? Vocês sabem? Eu acho que a gente é em uns 12, mais ou menos, professora. Eu vi aqui que estamos em 13 comigo hoje. Mas eu não sei mas tem mais aluno, Pro. Tem, né? Tem mais uns 5. Tá, então eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá? A gente pode fazer se forem até 20 alunos, a gente vai fazer, se for múltiplo, se for 21, a gente vai fazer em trio. Mas no grupo do WhatsApp tá só 14. Só 14? É. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer em dupla, assim vocês vão se conhecendo, mas eu queria que vocês montassem um esquema, tá? Eu vou mandar para vocês, enquanto eu não tenho acesso ao Alva, eu vou mandar no WhatsApp da Amanda, por escrito, isso que eu estou falando, então não precisa se preocupar. Como que se dá a contração muscular? Mas eu não quero um texto, eu quero um desenho. Pode ser um desenho da internet? Pode ser o desenho da internet, gente. Na verdade, o objetivo desse trabalho, dessa atividade, é que vocês entendam como funciona a contração muscular, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem em dupla. Amanda está na aula, que não tá aparecendo aqui para mim. Tô sim, Pro. Tá? Então, é o seguinte, se tiverem mais do que 20 alunos, senão vai ficar cansativo, né? A gente faz em trio, tá bom? Tá ok. Tá bom? E aí, é só
para depois da semana acadêmica. A semana acadêmica, ela é na semana do dia 12, correto? Sim. A gente vai fazer para entregar na aula seguinte, que vai ser dia. Deixa eu olhar aqui meu calendário. Deixa eu perguntar um negócio pessoal, professora. Pode falar. Vocês se inscreveram na semana acadêmica? Sim. Ainda não. Para... Eu queria o site, se alguém pudesse me passar. Eu vou passar para vocês o folder. Vocês querem? Por Passa, favor, Pro. Pro. Eu acho que tem tudo lá. Eu já me inscrevi já. Mas quando Tá Ah, aberto. é legal. Olha, a nossa Pode aula, ficar. dia 12 é feriado. Então, no dia 19, a nossa atividade, 19/10. Tá bom. Tá bom? Ô, O que eu Pro, quero? Eu quero um desenho em dupla ou trio de como funciona a contração muscular. Tá bom? É uma chance para vocês poderem estudar isso para a prova, que isso é meio confuso, muito nomezinho novo, né, também. Então, para o dia 19/10. Pro, Oi? não esquece de mandar para Amanda os slides das aulas anteriores e o de hoje no e-mail dela para a gente dar uma estudada, por favor. Estou mandando já. E estou mandando já também. Deixa eu ver se tem o site aqui. O dia que é o Aí. dia da prova, Pro? Oi? O dia da sua prova. O dia da prova, eu não tenho aqui ainda. Tá bom. Eu acho, na minha outra disciplina, a matéria que eu dou de sexta-feira, a prova é no dia 9/10. Então, eu acho que é nessa semana. Também acho. Não sou eu que faço a data da prova. Ô, Então, Pro, seria semana que vem. essa atividade a gente vai entregar ela para você como? Por e-mail? Por e-mail. Você quer falar seu e-mail? Eu vou falar meu e-mail aqui. Espera só um pouquinho. Espera aí, gente, que a professora Natália me mandou. Tá, ó, é Andresa com 2 Zs, Andresa. ponto Dupre, DUPRE, @ educadores.net.br. Andresa com 2 es, ponto Dupré, @educadores.net.br. Isso, eu vou mandar aqui para Amanda também, tá? Caso alguém fica com dúvida. Ah, tá. É que eu já estou mandando lá no grupo geral que a gente tem da sua aula já também. Ah, legal, tá bom. De qualquer forma, eu estou mandando aqui também se alguém precisar. Tá, então você quer um Se desenho tiver de como dúvida. funciona a contração muscular, né? Como funciona a contração muscular, como se dá a contração muscular, um trabalho em dupla ou trio, tá? Para o dia 19/10. Até o dia 19/10, manda no e-mail, Tá. tá? Ô, Pro, o pessoal está perguntando aqui, nos grupos que a gente tem normalmente dos professores, a gente tem os professores junto lá no grupo também. Você quer passar seu telefone para a gente te colocar lá no grupo da sua aula? Pode passar. Qual que é o número? 99657 2706. A gente vai adicionar você lá. Tá. Como chama o grupo? É o grupo da sua aula mesmo. Tá bom. Tá bom. Gente, vamos torcer que eu acho que até. Eu vi aqui, já me adicionou. Outro recado. Acho que era isso. Qualquer dúvida a gente vai se falando. Tá bom, Pro. Tá bom?
E eu confirmo para vocês a data da prova, porque a data da disciplina que eu dou de sexta é no dia 9. E eu não sei se a faculdade marcou de vocês no dia 5. Se for dia 5, já é semana que vem, Sim, né? professor. Então eu vou confirmar, tá bom? E aí eu mando no grupo aqui, então, tá bom? Eu estou mandando as aulas, tá bom? As aulas eu mando aonde, Amanda? Você me passou e-mail? Deixa eu ver. Eu passei, mas pode postar no grupo, se a senhora preferir. Tá bom, tá ótimo. Vou ver então. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, semana. Pro. Tchau, Pro. Tchau, boa semana.